Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos à nossa live especialíssima deste sábado sobre canto gregoriano, silêncio e meditação, com o meu amigo, o professor André Gabi, que vai já entrar, que é um especialista no canto gregoriano e também um estudioso da música como um todo, professor aqui da Universidade Federal do Pará, e vai nos ajudar a entender essa maravilha da tradição cultural católica. E vocês vão ver que os argumentos que nós vamos levantar aqui certamente podem ajudá-los a viver de forma mais inteligente, talvez, essa fase que nós estamos, em que nós nos encontramos. Fixei aqui no comentário o título da nossa reflexão e o professor está com a gente. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo interesse, pela participação. Quantos temas vocês pediram ali na live? Boa tarde. Salve, meu querido Gabi. Tudo bem? Professor. Como é que estamos? Tudo bem. Bem, quem tem vida interior, quem tem vida contemplativa não sofre tanto nessa fase estranha que nós vivemos, né? É um teste, né? Para ver se você tem mesmo, se você está fazendo por merecer, né? A ideia, meu amigo, é que nós modestamente ajudemos as pessoas a praticar, quem sabe, uma meditação silenciosa, ouvindo o canto gregoriano, apresentando o que é o canto gregoriano e, com isso, suportando com muito mais felicidade, menos tristeza, essa fase de reclusão involuntária. Ótimo, maravilha. A gente pode falar de vários aspectos do canto gregoriano que podem contribuir para isso, né? Hoje a gente tem dificuldade de entender um pouco o que é meditar, né, Vitor? Então, eu queria até inverter as coisas e perguntar para ti qual a tua opinião sobre o que é o ato de meditar. Para a gente poder inserir o gregoriano nesse processo aí da meditação. Poxa, muito boa questão. Bem, tem uma divisão muito básica na ética nicômaco de Aristóteles entre a vida ativa e a vida contemplativa. A vida ativa é essa vida do negócio, essa vida da atividade profissional, laboral, com alguma finalidade prática, com alguma finalidade fora de mim. Por exemplo, eu construo uma casa, eu escrevo uma lei, eu educo uma pessoa, eu canto uma música para alguém, para entreter um barzinho. Então, a vida ativa é uma vida de exterioridade. É uma vida para fora. Tá? Os gregos já percebiam que existe uma vida para dentro, uma vida interior. E os cristãos vão radicalizar isso. Porque a vida interior é a vida de encontro com o próprio Deus. Deus não se encontra fora de mim, dirá depois Santo Agostinho, já muito elaborada essa espiritualidade, Deus se encontra dentro de mim. E quanto mais eu saio de mim para buscar outras pessoas, outras coisas, ou a buscar o meu próprio prazer lá fora, mais longe de mim mesmo eu estou. Então, Santo Agostinho, que é gênio absoluto, e funda a psicologia cristã com isso, percebe que as pessoas estão presas do lado de fora de si. Quando Santa Teresa, por exemplo, d'Ávila, que é agostiniana nesse sentido, fala do castelo interior e usa a grande imagem do castelo que tem várias moradas fora do muro, como se fosse um castelo feudal que tem um muro. Então está fora do muro, depois dentro do muro, mas ainda não dentro do castelo. Depois eu entro na antessala da porta, depois eu entro na sala, depois tem até o aposento real.
aposento real é o quarto dentro de dentro de dentro de dentro. E aí existem camadas de interiorização. É como se eu fosse encontrando dentro de mim camadas, camadas. É como se eu fosse aprofundando a minha personalidade mais para dentro. E a meditação nada mais é, então, do que a contemplação dessa vida espiritual, da dimensão espiritual da vida, que me faz aprofundar a minha personalidade. Mas isso depende de uma coisa, depende do silêncio. E o silêncio aqui bem, eu já vou esgotar tudo que eu vou dizer, depois eu vou te ouvir por 45 minutos, porque sem querer querendo me empolguei, como costuma acontecer. Mas A culpa foi isso tua. é primordial. Se a gente não entende o que é a meditação, como eu vou explicar como usar o canto gregoriano na meditação? Ou seja, a gente está começando da meditação para o silêncio, quando chegar no gregoriano, outro assunto. Isso. Então, para concluir, os monges, tá? Seguindo radicalmente nosso Senhor Jesus Cristo, se silenciam, se calam. Mas silêncio aqui não é só calar a boca. Não é só deixar de falar. O silêncio aqui é colocar um véu nos sentidos. Por isso que ele está acompanhado com o jejum. Por isso que Jesus fala, são 3 coisinhas. Tá? Oração no quarto para ninguém ver, esmola, e a tua mão direita não sabe o que fez a esquerda e vice-versa. Tá? E jejum. Então, o silêncio é quando a gente silencia e para de agir, e deixa os sentidos. Os sentidos não cansam de ver, diz o Eclesiastes, os olhos não cansam de ver. Quando a gente vê, a gente está buscando alguma coisa fora da gente. Quando a gente se silencia, a gente passa a escutar essa voz interior, né? O som da palavra. Então, o que me parece é que os monges, então, ao se encarcerarem e saírem do mundo, eles estão buscando alguma coisa dentro de si que o mundo não lhes pode dar. E por isso, me parece que essa reclusão forçada a que nós estamos submetidos pode ser uma oportunidade extraordinária de nós descobrirmos, se ainda não o conhecermos, ou encontrarmos o mundo interior. E eu não conheço nada comparável à liturgia, principalmente a liturgia temperada pelo gregoriano, que é uma música intrinsecamente litúrgica, para isso. Eu acho que o gregoriano é a maior porta de entrada da alma humana. A mim, pelo menos, e eu tenho até dificuldade de autoridade, de que as pessoas não passem por isso, quando eu escuto gregoriano, parece que existe uma abertura de um reposteiro, de um portão assim que se abre, e eu mergulho dentro do meu coração, mergulho dentro da minha alma, e claro, dentro do mistério cristão, porque outra coisa não canta os monges gregorianos, senão a própria mistério da encarnação, mistério da redenção, mistério da Virgem Santa, ou dos santos, etc. Então me parece que a meditação para concluir, uma contemplação da vida interior, que pressupõe a neutralização dos sentidos extrínsecos, da vida ativa. O que você está fazendo? Não, fazendo nada. Fazendo, praticando nada. Eu estou aqui escutando o canto gregoriano e perscrutando a minha alma. O que tu acha de tudo isso? Fenomenal. O principal que eu vou puxar da tua fala para começar a falar do gregoriano é que tu falaste uma coisa muito interessante, que a gente não fica em meditação somente se calando, mas a gente cala todos os nossos sentidos. Aí eu pergunto para vocês, como a gente pode calar a audição? Porque a audição é um sentido e a gente vai estar ouvindo, né? Como a gente cala a audição? Como é que o gregoriano cala a nossa audição? E aí Santo Agostinho vai dizer para a gente o seguinte, que o canto não deve ser tão bonito ao ponto de me distrair, mas não tão banal ao ponto de
não me aprofundar em nada, né? Então ele faz esse jogo de palavras, o bichinho sanguíneo, né? Então ele está dizendo o seguinte, que ele, com um bom sanguíneo, se distraía facilmente com as belas melodias melismáticas gregorianas, achava aquilo muito belo. E esse é o ponto, porque esse canto não é para a gente se distrair achando belo. Não é como a gente coloca uma música, mesmo que a gente vá fazer uma apreciação musical, eu costumo fazer isso aqui no Instagram, no meu perfil, do Oriento, né? As pessoas ouvirem isso, aquilo. Não é o mesmo approach, não é a mesma aproximação que a gente vai ter canto gregoriano na meditação. De simplesmente colocar uma música e ela, de maneira bela, vai fazer a gente relaxar e aí a gente vai meditar. Porque não é isso. A gente não vai meditar porque ela nos relaxa com uma beleza. Não. Porque a gente tende a acreditar que o gregoriano é aquela música de ambientação, né? Como qualquer outra música de ambientação que a gente ouve, sei lá, na academia. O ambiente da academia tem aquela música típica da academia, de movimento, né? Ou a música, sei lá, da festa. De elevador. Dançar, né? Não é a mesma analogia. Aí o gregoriano é um canto calmo, então eu me acalmo. Não, você está começando equivocadamente a sua aproximação com o canto gregoriano. Porque o canto gregoriano tem uma mensagem. E muitas vezes essa mensagem está sendo ignorada de maneira genérica. Então, eu vou ouvir agora o Adoro Te Devote, né? Que eu sei que tu gostas muito desse hino de São Tomás, né? Que é quase um tratado teológico, né? É um tratado teológico em texto. A gente ouve, canta, acha belo, mas a gente nunca investigou o que ele está dizendo, o que ele está comunicando com aquela melodia bela. Que é isso que vai alimentar a minha meditação em torno daquele canto. E o repertório gregoriano é vastíssimo. Você pode meditar sobre qualquer coisa utilizando o repertório gregoriano, inclusive meditar liturgicamente todos os dias, porque todo dia tem um canto de entrada diferente que fala daquela liturgia daquele dia. Todo dia tem um comúnio diferente que fala daquela liturgia daquele dia. Por exemplo, o comúnio de amanhã. Falei assim, quem quiser assistir depois ainda está disponível no Instagram e vai para o YouTube. Eu fiz o comentário do comúnio de amanhã, da missa de amanhã. A missa de amanhã, quarto domingo da Quaresma, que é a missa rosa da Quaresma, né? Não sei se as pessoas estão cientes disso, que é a missa alegre. E é muito interessante isso está acontecendo nesse momento, num período de penitência, que tem uma penitência maior ainda para a gente. E que está todo mundo desesperado, está todo mundo entrando em parafuso. A liturgia está dizendo, alegrem-se. Por quê? Porque aquela liturgia está dizendo, alegrem-se com algo que está para além disso. Está muito além do que simplesmente essa vida terrena. Claro. Então, eu pego um canto desse e vou meditar sobre isso agora. Vou ouvir esse canto e vou meditar sobre cada palavra que ele está dizendo e como ele está cantando cada palavra. E eu saborear a palavra, né? É o ruminatio, né? Sabe, o boi, ele rumina, né? Para poder ele digerir, ele come, aí ele engole, e depois volta de novo, ele mastiga. Esse é o ruminatio, né? Que a gente está mastigando aquela palavra. E o tempero, qual é o tempero da palavra? É aquela melodia pensada para dar ênfase na palavra. Em cada palavra que está ali, está destacando uma outra palavra. O canto de comunhão de amanhã comenta o cego de nascença. O cego que Jesus cura. Né? No Evangelho de São João, que ele narra, né? Que Jesus pegou, fez lama, passou nos olhos dele. E é uma narrativa curtíssima, um resumo praticamente. Então você vai ruminar aquele evangelho através daquela pequena melodia com um resumo do texto. Então, olha, eu queria estar fazendo uma pergunta muito interessante. É possível contemplar o conteúdo verbal que está sendo cantado sem conhecer o latim? olha, É em um relação desafio, a né? isso,
É possível contemplar melodicamente, mas o canto gregoriano é o som da palavra. Então, se você não entende pelo menos o sentido geral do texto, você vai ter uma parte da sua contemplação debilitada. Então, o que eu recomendo é que as pessoas procurem a tradução. Eu uso muito o Missal Cotidiano, que é o missal que uso na Missa Tridentina, que tem a tradução dos cantos, é bilíngue, né? E eu também faço já um convite aí para o Pedro, né? Pedro, eu faço toda sexta-feira um programa e traduzo os textos, porque eu sei que existe essa dificuldade. Eu estou fazendo diariamente na Quaresma o Ângelus e depois comenta o texto do introito e da comunhão, para poder colaborar nessa meditação de vocês, né? Mas, claro, obviamente que sem o texto, sem compreender o texto, aquela melodia já te comunica alguma coisa. Por quê? Porque ela não é uma música feita para apreciação estética. Ela não foi feita para apreciação estética. Ela foi feita para dar valor a um texto litúrgico. Então, ela vai te comunicar alguma coisa. Tá bom, Pedro? Eu lembro, isso que tu falaste, Gabi, me lembra do capítulo 2 da segunda parte, chamado Música e Liturgia, do Introdução ao Espírito da Liturgia, Certo. do Ratzinger, Clássico. em que ele explica muito bem a precedência apolínea do logos, da palavra sobre o som na liturgia católica. Que quer dizer que o som está um pouco abafado. Talvez o microfone esteja... Eu vou tirar... Melhorou, Emanuel? É porque melhorou? Tá. Eu acho que é o lado do fone. Tá. Então, a gente não pode nunca perder de vista o que está sendo cantado, o contexto que está sendo cantado, porque ele é decisivo para que a gente possa, de fato, meditar. Meditar também é refletir, é ver, é vislumbrar uma verdade muito profunda, né? E ajudado pela dinâmica do som. Então, e no caso do conceito que o Ratzinger está usando, que é um pouco complexo e eu não vou, obviamente, aprofundar aqui, é que Apolo é o deus da razão, da luz, da proporção, e Dionísio, que era o deus da música, é o deus do inebriamento, o deus da perda de consciência em nome de um êxtase que nos inebria, em nome de uma embriaguez. O canto gregoriano não promove a embriaguez musical. Não é como uma sinfonia romântica, que muitas vezes a gente fica afogado, não sabe nem o que pensar, não sabe o que dizer. Exatamente. Não, exatamente. Isso aí, o equilíbrio aí, né? Claro que ele vai ter um pouco de expressividade, mas a expressividade está totalmente vinculada à palavra. E é isso que faz ele um vetor. Quer dizer, um vetor de que aquela palavra entre em mim e vá, como disse Santa Teresa, vá entrando nos castelos, de um por um, vá arrombando todas as portas, todos os portões, até chegar lá no centro do nosso interior. Então, quem se assusta um pouco com o latim, o que eu posso dizer para vocês é que o latim do canto gregoriano é muito simples. Ele não é o latim clássico de Eneida, né, de Virgílio. Não. Ele é um latim simples. Você pode procurar, e aí já vou dando dicas para você, se você quiser entender. Se você pegar um canto gregoriano, uma partitura sempre tem a passagem que foi inspirada da Bíblia. Porque o canto gregoriano é todo inspirado na Bíblia. 99% no livro dos Salmos. Isso. Você pode ir num site Bíblia Católica, que tem lá a versão Vulgata, e ver qual é a tradução em português, para poder entender. Você tem meios hoje tecnológicos, inclusive da sua casa, sem precisar ir numa biblioteca, já que a gente está vivendo esse momento monástico. A gente vive um momento monástico, né, leigo, né? Forçado, leigos, né? Todos
estão virando monges nas suas casas, um ou outro tendo que se esforçar por todos os outros, né? Por isso eu recomendo que a gente medite e reze também pelos médicos, pelos cientistas, pelas pessoas que distribuem os materiais que são necessários, porque essas pessoas são imprescindíveis. E nós vamos estar por elas rezando e meditando tudo isso e dando essa força, né? E nas nossas casas também. Eu queria falar uma outra coisa que eu percebo, a gente percebe isso muito próximo da gente. Hoje parece que a vida interior, ela é um pouco, e eu estou voltando de novo lá para o início, né? Ela é um pouco vista de maneira preconceituosa. Quer dizer, a pessoa que tem vida interior é o distraído, é o desocupado, é o que não está se movimentando de alguma maneira para fazer alguma coisa de útil. Essa cabeça um pouco utilitarista que a gente tem hoje no nosso tempo, né? Então, eu queria que tu comentasse que isso é mais amplo, que aí depois eu, de novo, entro com algum comentário vinculando o canto gregoriano. Sim, isso tem várias explicações sociológicas, históricas, econômicas. Olha, você está falando fazendo uma pergunta que a gente vai enfrentar, que é muito difícil. Como calar a mente quando medito? A gente vai tocar nisso. A gente vive num mundo, de algum modo, de prosperidade material. Não dá para negar isso. Um mundo de construções, invenções, comunicações. A gente vive num mundo muito marcado pela informação, pela notícia, pela ação, pela movimentação, muito agitado, muito acelerado. Então as pessoas têm com uma base materialista de fundo, uma metafísica materialista, uma visão de mundo de que o mundo é um parque de diversões, hedonista, que nós temos que nos divertir, que nós temos que aproveitar, nós temos que gozar do mundo. Muitas pessoas estão desesperadas com essa quarentena porque a vida delas é sair, é se encontrar, é comer. E, de fato, boa parte da nossa vida é encontrar com os amigos, é sair de casa, é ir para fora. Olha, tudo bem, isso é normal, nós estamos privados de um acesso muito salutar de sociabilidade, de comida, de diversão. Mas tem uma boa parte da nossa vida que acontece dentro da gente. E a gente precisa, então, dessas portas, como eu falei, desses trampolins, para nos devolver a nossa intimidade, para nos restituir a nossa interioridade, que foi perdida. E aí a gente pode interpretar numa dupla pauta, tanto num contexto histórico atual, quanto num contexto teológico permanente, por um estado decaído em que nós estamos, do pecado original, que a gente busca, a gente está alienado, a gente está despossuído, a gente está expatriado. A gente está num lugar em que não é para a gente estar. Não num lugar geográfico. Porque não interessa onde nós estejamos. Aí que está. Interessa como nós estamos. Então, a meditação se torna, a vida interior, como tu disseste, ela se torna uma ilusão. Quem menos entendeu isso, quem mais se confundiu em relação a isso, inclusive que criou toda essa bagunça, talvez um dos maiores responsáveis, tenha sido Nietzsche. O Nietzsche achava que a vida interior, a vida ascética, a ascese é a renúncia de certos bens em nome de bens maiores. Todo casado, como eu e tu, é um asceta sexual em relação a todas as outras mulheres que não sejam as suas próprias esposas. Eu renuncio a todas as mulheres do mundo, não que eu pudesse tê-las a todas, mas eu renuncio à possibilidade de estar com as outras mulheres pelo bem muito maior do que é estar com a minha esposa. Eu prefiro dormir com a minha esposa todos os dias do que dormir com todas as outras mulheres do mundo juntas todos os dias, ou uma a cada dia. Ou seja, eu ganho muito mais de intimidade, de intensidade, de propriedade no sentido de profunda intimidade matrimonial. Eu perco em quantidade o que eu ganho em qualidade. Então, a ascese é quando eu renuncio, é um sacrifício voluntário,
pode ter uma mortificação passiva também, que é o que a gente está vivendo. As pessoas que estão... Essa é praticamente ativa, né? Essa hoje é praticamente ativa. Não, essa é passiva, mas a gente pode torná-la ativa. As pessoas que estão associando a quarentena à quaresma, né? Ou seja, nós estamos obrigados, mas é bom que nós estejamos. Pensem, por exemplo, eu admiro isso, embora não concorde, obviamente, com os fundamentos teológicos, mas eu admiro os adventistas do sétimo dia que realmente não saem aos sábados, que realmente não fazem nada aos sábados. Não fazem nada de produtivo, não trabalham, não estudam, não saem, porque eles estão ali obrigados, é como se fosse uma prisão voluntária para a liberdade. Então, esse é o ponto. A vida interior, Nietzsche achava que a vida interior, a ascese, era niilismo e pregava fidelidade à terra, fidelidade ao mundo material, fidelidade às coisas palpáveis, às coisas tangíveis. Ora, qual é o resultado disso? Consumismo, pornografia. Esse é o resultado disso, porque eu posso me masturbar a todo momento com o celular nas mãos, eu posso ter acesso a produtos, eu posso ficar consumindo informações, consumindo pessoas, consumindo atos, ações, comidas. A vida passa a ser um playground, um shopping center. De fato, o shopping center é o símbolo da nossa época. Veja, o símbolo do modo como a gente compreende o mundo. O mundo é um local que a gente pode comprar produtos que nos servem. Nos servem na dimensão material. Ao passo que a catedral é o símbolo medieval por excelência. Uhum. Exatamente porque ela é um local em que você se sente pequeno e você é impelido a se elevar. E o que não pode faltar numa catedral é o coro. Com o detalhe que a catedral medieval, ela também é anônima. Ela não tem autoria humana. Porque todos acreditam que aquilo foi feito por via de Deus através da obra deles. Uhum. Que é o mesmo caso do repertório gregoriano. Que nós conhecemos algumas autorias de alguns textos, mas, por exemplo, teve até uma situação essa semana. Anima Christi. Acho que a maioria das pessoas conhecem Anima Christi. Um texto. É um canto depois da comunhão. É um texto que é atribuído a Santo Inácio de Loyola. Por sinal, um abraço para o Inácio. Obrigado. Atribuído a Santo Inácio de Loyola. Ele não tem melodia. Mandaram uma melodia para mim, mas uma melodia dominicana. Santo Inácio não era dominicano. Não. Então já é uma melodia que foi feita para o canto. Isso quer dizer o seguinte, que vários outros cantos, que são textos, que são autorais, tem várias outras melodias feitas em vários outros lugares, por várias outras pessoas que ninguém sabe quem foram. Isso quer dizer o quê? Que o que importa é para quem é feito aquilo e por meio de quem é feito aquilo, e não quem fez aquilo. E isso ajuda a gente a combater esse mal da soberba. Claro. Sim, vai descer diante das obras feitas humanas. Que eu acho que vincula um pouco aí com o que tu comentavas sobre o homem homem moderno. O homem moderno. Olha, o Emmanuel fez uma observação belíssima aqui, que vale a pena ser registrada. A vida interior seria o equilíbrio entre Marta e Maria, serviço e escuta. Essa passagem é muito interessante. Jesus era muito amigo, muito íntimo dos 3 irmãos de Betânia, Lázaro, Marta e Maria. E Marta era ativa, Marta estava preparando as coisas, E Marta, tu te ocupas de muitas coisas, mas uma só é importante. Maria ficou com a melhor parte. Maria é contemplativa, silenciosa. E aí, de fato, a escuta é o mais importante aqui. Por isso que eu coloquei o silêncio. O silêncio serve para a gente escutar. O silêncio não o silêncio cristão é um silêncio do diálogo. É um silêncio contemplativo, meditativo, para escutar o Senhor.
para escutar Jesus, colocar-se aos pés de Jesus. É verdade também, o Emmanuel ressaltou, que Marta servia, Marta preparava o jantar, Marta arrumava a casa. A gente também precisa de uma atividade, de uma ação que seja serviço para os outros, é claro. Mas a ação sem contemplação, o serviço sem escuta, pode ser ativismo. E é isso que parece que a gente vive um mundo muito frenético, um mundo ativista, um mundo de fazer, de agir, sem construir o nosso interior, sem construir o que é mais importante, que é o que o vento não leva, que a enchente não. Eu sinto que as pessoas estão desesperadas, com razão, do ponto de vista imanente, há motivo para estar desesperado do ponto de vista imanente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Acontece que a vida não é só assim. A vida também tem um polo transcendente, vertical. E o modelo como a gente vive a dimensão imanente ou horizontal na estrutura da cruz é que vai nos permitir alcançar, no dia da nossa morte, o juízo definitivo para os céus. Bem, quem não acredita nos céus, quem não tem a virtude teologal da esperança, realmente não tem outra saída a não ser o desespero, né? Não tem, porque a morte interrompe tudo, priva a vida de todo o sentido maior, mais amplo, sentido eterno, e aí sim é desespero. É interessante, queria vincular com o canto gregoriano essa tua fala, e sugerir já para vocês, eu vejo muitas pessoas que não têm uma vida ativa, que você estava falando. Quer dizer, elas iam com o que a vida ia propondo, muitas vezes usando a desculpa de que Deus que está levando e conduzindo elas. E a vida, sabe, deixa a vida me levar, que é Zeca Pagodinho, né? E se veem com a rotina completamente alterada e nunca foram ativos diante daquela rotina que até Deus tenha colocado na vida deles. E não conseguem ser ativos numa mudança abrupta de rotina. Então começam a ficar frenéticos, inclusive no consumo de notícias, né? Claro. No celular e tudo. Em vez de criar uma rotina diferente agora e que inclua essa meditação que a gente está propondo agora, esse silêncio. Porque se você organizar, dá para você atender tudo. Dá para você fazer... Ixi, agora que é o melhor momento para fazer isso. Porque você vai ter tempo que você não pode desperdiçar. Você tem que aproveitar esse tempo e não jogar fora, ficar a todo momento consumindo notícia e enfim, se preocupando. Né? Se você se preocupa, é porque você não está organizando a sua ocupação, né? Exatamente. Então, cria uma ordem. Você vai meditar com o canto gregoriano. Você vai acordar cedo. Você vai fazer sua oração matinal. Você vai olhar qual é a liturgia do dia. E você pode procurar eventualmente qual é o canto gregoriano do dia. Você encontra na internet isso. Depois, você pode procurar para ouvir. Eu posso recomendar desde já aqui um canal que é até de um amigo, que a gente vai fazer uma live na terça-feira, o Arthur, e tem outros, que é a gente até falou naquele curso, é um canal que coloca os vídeos de gregoriano com a tradução e com as imagens. É a iniciativa Condor. Você pode procurar lá a iniciativa Condor, se tem o seu canto que você quer ouvir, meditar, você já vai ter a tradução. Então, acesso você tem. Então, use esse acesso que você tem de forma proveitosa. Não fique consumindo só coisas que podem desestruturar e desorganizar a sua vida. E aproveite para fazer a meditação, a sua oração, o canto gregoriano. Faça 3 vezes, 4 vezes por dia. Ouça. Não precisa ficar 1 hora ouvindo lá. Não, você pode ouvir um canto. Gastar 10 minutos, 15 minutos, né? Para poder Olha, Gabi, isso é maravilhoso que tu estás dizendo e vale a pena comentar uma coisa que muita gente pergunta, assim, quando eu falo de oração mental, meditação, como é que se faz? Eu uso o canto gregoriano para entrar num estágio de oração mental como que automática. É quando eu deixo de pensar
É quando foi perguntar ainda, pô, como aquietar a mente. Teve alguém aqui, acho que é Emanuel, falou sobre São Bernardo de Claraval, os graus de humildade da soberba. O primeiro grau da soberba é a curiosidade. A gente fica excitado, a gente fica com os olhos bem abertos. Isso é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, né? De que falava São João na primeira carta. Então a gente fica. Então o canto gregoriano me acalma, até mesmo no sentido que não é como tu disseste, o próprio, não é uma música de relaxamento, não é uma Não, espécie de vê bem. yoga. Esse é o primeiro contato com o gregoriano, que é importantíssimo. As pessoas não têm nem esse contato. O que eu estou propondo é um aprofundamento desse contato. Sim, aí Olha, depois, exatamente, aí depois, quando eu estou num estágio mais ou menos sereno, quando eu estou calmo, parece que vem à tona o essencial. Por que eu amo tanto o gregoriano? Eu gosto muito de música em geral, mas eu acho que o gregoriano é a música essencial. Poucas palavras, poucas notas, mesmo os melismas, parece que é sereno, é contido, é pouco. Quando a gente vê uma sinfonia, tem uma profusão de centenas de sons ao mesmo tempo, a gente fica bêbado na hora. É como um quadro renascentista que você tem assim 400 cores ao mesmo tempo. Aí você pega um ícone, tem assim 7 cores, é limpo. Então eu acho que tanto o ícone, a gente pode até falar sobre o ícone outro dia, eu amo muito a arte iconográfica. e elas têm E o relação Gregor... total, né? O Total, gregoriano porque e o... são artes cristãs, antigas, né, e são, puras. são anônimas. Anônimas. E são totalmente voltadas à contemplação. E o pessoal deve saber disso também. Os salmos são todos cantados. Ora, você conhece os salmos. Não venha me dizer que você não conhece. Você conhece os salmos. Você pode não conhecer linha por linha. Você conhece o Pai Nosso, Ave Maria, antífonas marianas. Você entende. E muitas vezes, tudo bem, a gente pode, infelizmente, a gente não teve estudo do latim, o que é uma tragédia pedagógica, mas eu lembro a minha avó sabia latim, estudou na escola latim, a avó ia para a missa tridentina em latim, entendia, acompanhava a missa. Ah, mas ela era filósofa, ela era latista? Não, não era. E a senhorinha da esquina também. Né? Então, entrar num estágio de contemplação das palavras. Queria que tu falasse um pouco disso. Como o gregoriano nos ajuda a mastigar e a ruminar. E qual é o aspecto assim formal, musical dos melismas? Como a gente saboreia o amém, como a gente saboreia o glória, o aleluia. E que também tu desse algum exemplo, Gabi, porque a gente que está aqui te ouvindo sabe que tu és também um cantor, um estudioso, que também praticas, né, a performance do próprio canto. Então, se tu pudesse cantar um pouco pra gente, algumas músicas, algumas canções, seria muito bom pra gente também ter um pouco de experiência prática nesse sentido. Eu vou entrar em alguns aspectos mais técnicos para ajudar na nossa reflexão aqui. O que eu posso falar sobre o latim novamente, só insistir, é que, por exemplo, eu comecei a estudar latim agora. E eu me virava para compreender o texto. Agora que eu estou conseguindo entender a parte mais profunda e gramatical das questões. E ainda assim eu conseguia entender o sentido dos cantos que eu estava cantando. Então acho que todo mundo tem essa possibilidade de entender esses textos nesse sentido. Eu queria falar primeiro, uma questão mais técnica, eu quero falar de duas coisas. Eu quero falar sobre os tons de salmodia e queria falar sobre os estilos gregorianos. São duas coisas bem diferentes. Assim. Um texto salmódico, ele é cantado ou cantilado, como a gente costuma dizer, em 8 tons salmódicos. São os 8 tons gregorianos. E eles têm um estágio de comunicação direta com a arte retórica. Eles não comunicam etos. Então, se você ouve um segundo modo, vou dar só um exemplo do segundo modo, ele é batizado de secundus tristis, porque ele tem um aspecto de interiorização, ele é muito usado durante o período quaresmal, porque você precisa se voltar para dentro.
Que é o que nós estamos, diga-se de Que é o passagem. período que nós estamos. Então, o primeiro e o segundo, eles são agrupados de 2 em 2, né? Primeiro e segundo tem esse aspecto terreno. Então, um aspecto de interiorização do homem que está procurando a conversão ainda. O terceiro e o quarto já tem um aspecto mais místico, porque já é o processo de conversão, é o contato, é esse querigma. Então, por exemplo, o canto do introito da Páscoa é em quarto modo. Tem muitos outros cantos de terceiro modo que tem esse aspecto. Se vocês procurarem, depois vocês podem procurar, eu acho que é capitel que chama em português, da Catedral, salvo engano, de Metz, tem esculturas na parede que representam cada um desses 8 modos gregorianos. Depois eu posso... parece que nem todos sobreviveram, né? Não estão inteiros, mas alguns ficaram inteiros. Tem um artigo na internet que fala um pouco sobre isso. Então, o quinto e o sexto modo já vão representar essa devoção de você ter conhecido a conversão. Então, você já está num outro nível, num outro patamar. Até que você chega no sétimo e no oitavo, que representam a grandiosidade de Deus para conosco. Então, é o modo dos santos, que representa os santos. É o modo que representa a realeza de Cristo. Então, tem todo esse aspecto, né? Então, você tem que ter aí essa visão um pouco mais técnica dos modos. Cada canto gregoriano é escrito num desses modos, um desses 8 modos. Para você entender o contexto melhor do texto, você vai conhecer esse modo, vai dizer assim, está em sétimo modo. Então, provável que represente essa descida de Deus, essa realeza. Não, esse aqui já está em primeiro modo. Então, tem mais a ver com essa vida terrena e esse olhar para cima. Né? E está em sexto modo. Talvez tenha a ver com essa devoção que eu encontrei, porque eu já passei pelo processo de conversão e estou num outro nível. Alguém fez uma pergunta técnica importante. Tal diferenciação é semelhante aos modos gregos? É mais ou menos. Os modos gregos não são os modos litúrgicos que a gente chama de octoecos, que são modos também de origem grega, entre aspas, mas grega bizantina, não grega clássica. Tá? Então, inclusive, várias outras religiões utilizam esse sistema de escalas de octoeco. Não só o cristianismo. Religiões orientais usam esse sistema. Que são melodias prontas que refletem o ethos. Tá? Basicamente isso. A outra coisa que eu queria falar é dos estilos gregorianos. Você tem 3 estilos gregorianos. O silábico, o semissilábico ou semi-ornamentado e o melismático. Isso também está relacionado com a retórica, relacionado com a arte da oratória. Santo Agostinho chegou a comentar sobre isso, que o estilo silábico é aquele estilo que ensina. Por quê? Porque você pode memorizar e cantilar depois. Você não vai de cara conseguir, mas depois você vai aprender e vai cantar. Que é a maioria dos estilos dos cantos que a gente já sabe cantar gregoriano. Como, por exemplo, o Adoro Te Devoto, é silábico. Ou um Glória, que a gente saiba cantar, também é silábico. Ele tem um intuito pedagógico, né? O próprio Santo Agostinho disse que quem canta reza 2 vezes. E nós sabemos que cantar é uma estratégia de memorização. Isso é usado largamente até hoje, né? Para concurso, o pessoal faz musiquinha para decorar a tabela periódica, para decorar, sei lá, enfim, várias coisas, né, que são usadas na geografia. Eu vejo professor usar a música para isso. Então, o silábico é pedagógico. Ele lhe ensina, ele lhe instrui. Por isso que é muito importante tentar procurar conhecer o conteúdo do texto. Apesar do clima que ele já provoca, um clima catedralístico, eu diria, né? De elevação, de introspecção. Tu vais dar um exemplo de cada um dos modos? Posso dar um exemplo de cada um dos modos. Deixa eu só procurar aqui o meu gradual, senão eu não sei de lembrar. Tá. Eu coloquei aqui na mochila. Por exemplo, o canto de comunhão de amanhã, ele é silábico. Ele é bem simples.
E ele conta a história do cego de nascença que é curado. E ele diz o seguinte, deixa eu só achar aqui. O texto diz, lutum fecit expulto dominus. Tá? Então o Senhor fez lama e passou meus olhos. Et linivit oculos meus. Né? E eu fui, et abi, et lavi, eu lavei, et vidi, e eu vi, et crede de Deus, e eu acreditei em Deus. Que é o resumo do Evangelho. E ele é bem silábico, ó. Lutum fecit expulto dominus, et linivit oculos meus, et abi, et lavi, et vidi, et credi Deus. E tem uma crescente no final, retórica. E eu fui, et abi, e eu lavei, et lavi, et vi, e eu vi, e conclui, et credi de Deus. E eu acreditei em Deus. Esse é um exemplo de canto silábico. Outros cantos silábicos que você já conhece, as antífonas marianas, né? Ave regina celorum, ave domina angelorum, salve radix, salve porta, esqua mundo lux exhorta, gaude virgo gloriosa, né? E assim sucessivamente. Ou então, Regina Coeli, que é do período pascal. Regina Coeli, letae, aleluia. Quiaque meruisti portare, aleluia. Resurrexit sicut dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. E os cantos semissilábicos, por exemplo, o canto do introito, um canto semissilábico. Só um detalhe rápido, Gabi. Cada sílaba tem uma nota e às vezes tem um melisma. Quando mais de uma nota se canta... Só poucos em alguns lugares, no final da frase, ou no acento da palavra. Não, só para deixar claro... Só para deixar claro que silábico é o fato que cada sílaba tem uma nota e o melisma é quando mais de uma nota é cantada na mesma sílaba. Exatamente. Olha, o pessoal que está querendo escutar mais o professor André Gabi, ele tem canal no YouTube, o Som da Palavra, ele tem um canal, o perfil aqui do Instagram, o Som da Palavra, no qual ele canta o Ângelus todos os dias ao meio-dia, faz muitas lives, ele tem um site, o Som da Palavra, enfim. O professor Gabi também é um professor de canto gregoriano, não só na universidade, mas também nas redes sociais em geral. Inclusive, eu já fui aluno dele num curso de extensão de canto gregoriano da UFPA e aprendi um pouquinho. É por isso que eu estou lembrando essa distinção. Obrigado por divulgar. Né? Claro, foi exatamente o acordo financeiro que a gente fez, né? Depois eu mando a conta, né? Ó, um canto que é semissilábico, vou cantar aqui o introito da Páscoa, que é um canto muito conhecido no meio gregoriano. E ele é semissilábico. Os cantos de entrada são semissilábicos. Por que eles são semissilábicos? Porque eles são para serem ouvidos e não cantados. Eles são para se chamar a atenção da assembleia, do povo, ao assunto que vai se falar naquela celebração. Deixa eu só achar aqui. Resurrexit diz o seguinte: Resurrexit et adutecum sum alleluia. Possuisti super me manum tuam, alleluia. Mirabilia facta est scientia tua, aleluia. Tá? Eu vou cantar, depois eu traduzo. Diz o seguinte: Resurrexit. Então já tenho um melisma aqui maior.
et adum tecum sum. Aleluia. Posso isti super me manum tuam. Aleluia. Mirabilis facta scientia tua. Aleluia. Aleluia. Então, percebam que aqui já não é uma única nota por sílaba. Eu tenho vários melismas, mas eu não tenho uma profusão assim infinita de melismas, né? Só alguns. Por isso que ele é semissilábico. Por isso que ele é semissilábico ou semi-ornado. Já o Aleluia de Páscoa, os cantos do Aleluia são melismáticos, né? Não é mais o que a gente pratica hoje na liturgia, mas eles eram melismáticos porque o Aleluia, a palavra Aleluia, que é Aleluia, né, o acento, ela já tem em si uma expressão um pouco daquela ideia do... sabe aquela ideia do falar em línguas? Aquela ideia da glossolalia. O que é a glossolalia? Que quando a gente fala em línguas diferentes se entende. E qual é a língua que está sendo falada aqui? É a língua que Santo Agostinho disse do melisma, que é o iúbilos. O que é o iúbilos? O iúbilos é você jubilar, porque não se tem mais o que dizer de texto. Então, para que eu vou falar texto? Se eu não tenho mais texto para dizer. Esse é o caso de canto que o texto fica de maneira secundária. Por quê? Porque o cantor, o autor, não tem mais o que dizer, já foi dito tudo. Então vai se usar uma sílaba para manter o melisma gigante. Como, por exemplo... Fica o regozijo, né? Isso. É o regozijo, é o gozo, fica perpetua o sentimento, perpetua a emoção, por assim dizer. Isso. Isso é contemplativo, isso é meditativo. Isso. Os cantos mais meditativos são esses. Porque você usa poucas palavras, muitas notas, e aí você vai ficar pensando, o que quer dizer isso? Tem uma mensagem. Tanto tem uma mensagem que os monges começaram a fazer cantos silábicos em cima da mesma melodia. Aí vão nascer as sequências. Quem já viu uma sequência na missa sabe o que eu estou falando. Que é silábico, mas a melodia é de um canto melismático anterior. Alguém pegou esse canto melismático, fez uma meditação e surgiu um texto silábico para encaixar naquela melodia. Então, por exemplo, Aleluia de Páscoa. Aleluia. Isso é só o refrão. Todo esse ainda é a reverberação do aleluia. Aí você imagina a analogia com uma catedral. É como se ainda estivesse ressoando de forma catedrática, vamos usar essa palavra assim, talvez não seja adequada, nos seus ouvidos, aquele som que está subindo. Ele sobe e ele chega até os céus. Alguém perguntou se o Kyrie é um exemplo de canto melismático. Sim, o Kyrie é um exemplo de canto melismático. E também se fez
textos silábicos para se encaixar no Kyrie. São chamados tropos. Tá? Canta um Então, vocês Kyrie, Gabi, por favor. Posso pegar o Kyrie de Angelis, acho que todo mundo já ouviu. É mais conhecido. Eu vou pegar o Kyrie que é próprio da Quaresma agora. Deixa eu só encontrar ele aqui no livro. Kyrie, Kyrie eleison. Repete. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie É óbvio Olha, que... deixa eu fazer um comentário rapidamente do ponto de vista estético no sentido amplo, não como a Gabi falou da fruição estética mais sensível e menos ligada ao conteúdo. Mas vejam o quanto a forma dessa melodia está ligada ao conteúdo da humilhação do pecador, como o De Profundis, né? O Salmo 150, do profundo da minha alma, e aí um dos nossos ouvintes falou da humildade que São Bernardo de Claraval dizia ser a chave de entrada do céu, né? O Magnífica de Maria, que revela ter sido exaltada porque olhou para a pequenez de sua serva, e o quanto esse gesto, que é o gesto cristão por excelência, bem-aventurados os pobres de espírito, os humilhados serão exaltados. Olha como ele tem uma arquitetura e um movimento de descida e de esvaziamento e ao mesmo tempo de glória, que é o movimento cristão da encarnação, da crucifixão e da humilhação. Cristo se tornou um pedaço de pão, e ao mesmo tempo esse pedaço de pão é o corpo do próprio Deus, que se exalta. Então, é possível perceber, e eu não precisa toda essa grandiloquência, você sente isso. Não sente do ponto de vista superficial dos sentidos, mas você parece que o seu coração palpita nesse ritmo e infunde um ânimo. Isso que a música é capaz de fazer, ela é capaz de instaurar, quase que imediatamente, se você for sensível, minimamente, um modo de se colocar diante de Deus como alguém pedindo perdão. Senhor, tenha piedade de mim, que eu sou um pecador. Aí, o Kyrie é Senhor. Não é isso? Kyrion, Kyrie. Kyrie, Então, Senhor. Kyrie eleison, né? Senhor, piedade. Christe eleison é o ato de piedade. Gabi, eu queria te agradecer muito. A gente tem um minutinho para concluir. Dizer que foi maravilhoso, dizer que a nossa intenção nesse momento é muito modestamente, como eu tenho certeza que o que eu vou dizer o Gabi vai subscrever, como intelectuais católicos, como estudiosos também da tradição católica, é poder contribuir com esse tesouro extraordinário do patrimônio cultural, espiritual da Igreja, nesse momento difícil que a gente está passando, para que vocês possam praticar esse canto, essa vida espiritual. Pode te despedir, Gabi. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Deixo já o convite de vocês acompanhar nosso trabalho, né? Tem live terça com a iniciativa Condor
E eu sempre ensino a cantar alguns cantos silábicos lá no meu perfil, para vocês também terem contato, não só auditivamente, como cantando ativamente. Tá? Obrigado, viu? Tchau, Fiquem pessoal. com Fiquem Deus. com Deus, fiquem calmos, fiquem serenos. Escutem o Gregoriano, sigam o professor André Gabi e desliguem um pouco